Trabalho como psicóloga há 3 anos e uns quebrados. E algumas lições, assim, que eu aprendo, que tem a ver com o que eu estudo, mas tem a ver também com o que eu vivo com os meus pacientes, me marcam muito e se tornam, de fato, lições para a vida, sabe? Nesse vídeo eu reuni 5 lições que realmente mudaram, assim, a minha forma de olhar, de encarar a vida. Eu quero compartilhar com você. E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica, e aqui nós falamos de ansiedade, autocobrança, caos emocional, mas sempre com direcionamento e clareza. Meu objetivo é te ajudar a caminhar em direção ao que importa por aí. Bom, vamos lá, começando, pela primeira lição. Pensamentos não são fatos. Pode parecer um pouco estranho a gente falar de pensamentos, porque nós não somos muito ensinados a pensar sobre os pensamentos, né? Brinco muito com os meus pacientes que a terapia ela é um aprendizado sobre a vida, mas sobre ele mesmo, de coisas que passam dentro dele, mas que ele não sabia olhar ainda, e o pensamento entra dentro desse rol de coisas, né? Os nossos pensamentos, eles são como se fossem uma lente de óculos mesmo, que foi sendo construída pedacinho a pedacinho ao longo da nossa vida e que não necessariamente reflete o que realmente está acontecendo no momento presente. Mas às vezes toda uma bagagem de vida e a gente acaba olhando pra gente, pro nosso futuro e até para as pessoas ao nosso redor de uma forma enviesada, de uma forma distorcida. Isso é muito importante de ter atenção porque nem tudo que passa na nossa cabeça é verdadeiro. Nem tudo que a gente pensa sobre a gente é verdade. Coisas muito exageradas, muito extremas, têm uma grande chance de ser uma mentira, de ser de fato, um exagero. E eu sempre trago isso para a minha vida e ensino aos meus pacientes a olhar os pensamentos deles e realmente avaliar se eles fazem sentido, se eles são realistas, ou se ele está talvez deixando de desconsiderar alguma coisa, que nem é o ponto mais importante da situação, ou que talvez mostraria que aquilo que ele está pensando é uma grande mentira. Então, primeira grande lição é se ater aos pensamentos e entender que nem tudo que passa na sua cabeça é verdade. Nem tudo é um fato verdadeiro. Pode ser só um pensamento automático que veio aleatoriamente, baseado na tua história de vida, que tá te mostrando uma informação equivocada sobre você. O que nos leva para a lição 2, tá coladinho com essa. Os pensamentos dos outros também não são fatos verdadeiros sobre você. Se você teve toda uma história de vida e os teus pensamentos podem estar enviesados, o dos outros também, porque eles também têm toda uma outra história de vida e também podem estar enviesados, equivocados, exagerados, irrealistas, e enfim, podem estar distorcidos mesmo. Então, o que as outras pessoas pensam sobre você não diz respeito à pessoa que você é, mas sim a história de vida daquela pessoa, a forma como ela aprendeu a olhar e a enxergar as coisas. Logo, não é a parte mais importante da sua vida. É só o julgamento dela, baseado na história de vida dela. Assim como o seu está baseado na sua história de vida e pode estar parado e travado em um momento da sua vida onde você não está mais lá, você está hoje no presente. Lição 3, evitar a ansiedade deixa tudo ainda pior. É um instinto, não sei, uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, esses comportamentos de luta não, de evitação e de fuga. Luta, às vezes a gente deixa para depois, o de enfrentar, né, o de ir com tudo, assim, matar nos peitos. É muito comum, o que mais alimenta, observar nos pacientes que têm problemas sérios, graves com ansiedade, que torna tudo pior, é um histórico de vida onde a pessoa foi evitando tudo que dava ansiedade, tudo que dava medo. E isso se torna uma grande bola de neve onde tudo se paralisa. Porque o nosso corpo aprende que algo que não era perigoso de alguma forma é e passa a reagir baseado naquilo. Quando você vê que não, teu corpo ele reage a coisas mínimas do dia a dia, porque ele foi sendo ensinado constantemente. Quando você evita algo, você está ensinando o seu corpo, a tua cabeça, que aquilo de fato é perigoso e o teu corpo vai se lembrar daquilo depois, a tua mente também. Evitar o que dá medo só torna tudo pior. É um alívio imediato que não tem nenhum benefício no médio e no longo prazo.
Lição 4, nenhuma emoção dura para sempre. Está junto com a ideia da ansiedade também, mas é abrangente, que eu tô falando de todas as emoções. O que você sente tem início, meio e fim. Em algum momento, ele vai declinar e você vai voltar para um estado mais... tem um nome chique, né? Que é o eutímico. Um estado mais ok. Nem muito ativado, nem muito excitado, muito feliz, mas também nem muito triste. Existe essa curva natural. E isso é importante de saber porque às vezes a gente está sentindo uma coisa que está tão intensa, tão pesada, que vem uma ideia, né, um pensamento distorcido de que, putz, isso aqui nunca vai sumir. A minha vida nunca mais vai voltar a ser o que era e também nunca mais vai poder ser melhor. Não, as emoções elas têm início, meio e fim. Elas vão passar. Quando você deixa elas virem e você as acolhe, as emoções passam. Então, a emoção tem início, meio e fim. E você pode se lembrar constantemente dessa lição importantíssima. Para finalizar o vídeo, lição 5. Pensar na morte é pensar na vida. É muito cultural nosso não pensar na morte, assim, sabe? É aquelas frases clichês de, nossa, é a única certeza que a gente tem, pra morrer basta estar vivo, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Fica nesse clichê, assim, mas nem sempre a gente aprofunda. Nós, de fato, vamos morrer, você vai morrer. E isso é muito importante a gente ter em mente que se a vida ela é finita, ela tem um fim, pelo menos no que a gente entende, o que eu vou fazer para aproveitar, para poder de fato viver sabendo que eu vou morrer? O que me dá sentido na vida? Quais são as coisas que eu posso fazer para viver intensamente e valorizar essa vida que vai ter um fim? É viver lembrando do seu último dia, pensando que ele vai sim acontecer, mas não para se alarmar, mas sim para poder se orientar. Se eu não tenho a garantia do dia de amanhã, o que eu posso fazer hoje que vai me colocar em direção ao que importa na minha vida? Que vai me fazer viver de uma forma a sentir que eu tô realmente conectado, que eu tô com aquele brilho no olho, aquele quentinho no coração. E aqui eu não falo, gente, de coisas muito grandiosas. Algumas pessoas fazem, sim, coisas grandiosas, mas nós, a maioria, estamos ali na média. A gente faz pequenas coisas que nos conectam, que fazem sentido pra gente. Não precisa fazer sentido para todas as pessoas ao nosso redor, mas basta fazer sentido pra gente. Bom, essas lições, pra mim, elas todas se conversam entre si. Preciso observar os meus pensamentos, entender que o que eu sinto vai passar, que eu não preciso evitar uma ansiedade ou qualquer outra emoção, eu posso encarar e enfrentar, porque tem início, meio e fim. Assim como a vida, né? A vida, ela é finita e eu preciso, então, fazer por onde honrar essa vida que é finita, porque depende de mim, tá ao meu alcance. Talvez não tudo, mas que o que tá ao meu alcance eu vou me agarrar, sim. Todas essas lições são coisas que precisam ser regadas todos os dias. É uma sementinha plantada que a gente precisa regar e se lembrar continuamente. Porque a vida, ela sufoca o automático do dia a dia, faz com que a gente esqueça coisas importantes que seriam até básicas se a gente olhasse de fora e observasse com mais atenção. A gente precisa estar continuamente lembrando dessas 5 lições e até de outras, né? Você que já fez terapia ou que pensa muito sobre a vida, assim, qual lição você acrescentaria? Ou até qual lição você mais gostou? Qual você acha que mais fez sentido e mais te pegou do outro lado? E um beijo, a gente se vê então no próximo vídeo.